na Europa, trabalhando. E viemos e no dia seguinte fomos para Israel. Chegamos ontem de manhã em São Paulo e aqui já para a hora do almoço. A única mala que não chegou foi a minha até agora, mas graças a Deus, quem sabe onde ela está é Deus. Mas nós temos lutado e também sofrido, porque nós sabemos que os nossos irmãos choraram. Choraram pela ausência física da tia Thelma. E isso nos afetou, porque nós sabemos o quanto ela é querida. Mas existe uma alegria, saber que ela saiu daqui em Cristo. Mas teve também o Isaac. Só que, orando pelo Isaac, Deus me lembrou, porque é a segunda vez que eu oro pelo Isaac, e o Isaac, ele dá susto mesmo. Você não sabe que Isaac é milagre que produz riso dentro da impossibilidade? É isso. Então, nós viemos, eu disse, domingo eu vou ficar no Rio e eu vou lá na igreja. E quando eu entrei aqui hoje de manhã, eu não sabia se ria, se chorava, o que é que eu fazia. Acabei falando uma porção de bobagens. A primeira pessoa que eu encontrei foi o Isaac correndo numa patinete. Que beleza, que maravilha. Então, é só vitória que nós podemos contar. Nós temos andado muito por aí, sem parar. Não existe um dia que a gente não esteja por aí pregando, mas uma coisa é certa. A Bíblia diz que é melhor andar enquanto é dia, porque vai chegar a noite quando ninguém pode andar. E a minha noite está se aproximando, eu estou com 81 anos. Então eu tenho que correr contra o tempo, mas Deus tem dado saúde, alegria, vigor e muito desejo de andar com essa palavra. E eu quero muito agradecer a Deus pelo momento, pelo privilégio de nós estarmos aqui. E gostaria de dizer para vocês que o que disso tudo que nós andamos por aí, eu creio que o pastor Aloísio deve ter também essa sensibilidade, é de que a igreja de Jesus Cristo está assim, parece que tomou um vendaval e está meio atrapalhada. Mas uma coisa é certa, Jesus Cristo diz que a marca dessa igreja é a indiferença. O que está acontecendo com a igreja hoje? Então, eu queria pedir aos irmãos para abrirem a Bíblia no capítulo 1 de Gênesis. E vamos ler o que está escrito aí para começarmos a nossa meditação de hoje, que isso não é uma pregação, é uma meditação, porque, graças a Deus, vocês aqui conhecem a palavra. É tão bom quando se prega numa igreja onde as pessoas conhecem e amam a palavra. Aqui no capítulo 1 de Gênesis, primeiro versículo, a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo e o Espírito de Deus se movia, pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz e houve luz. Vamos ver um pouco o que está acontecendo aqui. A Bíblia está dizendo aqui que a terra era sem forma. É tão difícil para mim imaginar a terra sem forma, amorfa. Porque quando eu penso terra, eu penso num globo
terrestre solta na atmosfera. Aqui a Bíblia está dizendo que a terra não tinha forma. Além do mais, diz que a terra era vazia. Ora, quando eu penso em terra, eu penso a terra cheia de montanhas, cadeias de montanhas, de florestas, de rios e animais e oceanos. Mas aqui a terra não tinha forma, era vazia e havia trevas sobre a superfície do abismo. Você pode imaginar o que é isso? O que significa que, na realidade, a terra era um caos. Mas Deus tinha criado a terra. Mas existe o caos ali embaixo. Mas o Espírito de Deus se movia, pairava sobre a superfície das águas. Se você examina esse versículo no Bereshit, que é o Gênesis do hebraico, significa que o Espírito de Deus estava cobrindo aquele caos com toda a atenção para que nada fora do controle dele acontecesse ali. Depois de não sei quanto tempo, Deus o Pai vai chegar com a palavra. Isso é um momento lindo em que você vai ver o Pai, o Filho, que é a palavra, e o Espírito cobrindo. É a presença da Trindade. Olha como é que Deus começa a criação. E Deus vem ali e olha todo aquele caos, e o Espírito cobrindo, e sob a cobertura do Espírito, Deus fala. Deus diz, haja luz. E quando Deus diz essa palavra, meus irmãos, houve uma explosão. E nessa explosão, o caos foi embora, o cosmos, a criação começou. E daí em diante, Deus vai nos ensinando que todas as vezes que Espírito e palavra se encontram, há uma explosão de vida. Agora, a partir deste momento, nós vamos ver Deus criando tudo com a sua palavra coberta pelo Espírito Santo. Agora, nós vamos ver um exemplo no Novo Testamento. A Bíblia diz aqui em Lucas, no capítulo 2, que havia em Nazaré, uma cidadezinha de lá, do interior da Galileia. Nós estivemos lá semana passada, ainda é tão pequena hoje. Imagina há 2000 anos. Havia uma virgem. Nós conhecemos bem essa história. O nome dela era Maria. E vem o anjo Gabriel, que assiste na presença de Deus. Esta moça era virgem, prometida para José, com certeza já tinha assinado o Ketubá, que é o documento que é assinado depois que o rapaz paga o preço da moça, ele paga o dote dela, eles assinam um documento chamado Ketubá, que vale por uma certidão de casamento. Mas ela não tinha sido levada ainda por ele, porque assim é que se fazia naquela época. Essa moça se preparava para ser levada a qualquer momento. E ela era virgem. E de uma hora para outra, aparece o anjo Gabriel para ela. Lógico que ela se assustou. E ele diz para ela, não temas. Para ele dizer não temas é porque ela se assustou. E ele vai dizer uma palavra que vai cair no ventre dela. E a palavra é, entre tantas as coisas que ele diz, terás um filho. A palavra caiu no ventre dela, ficou ali. Ela se assustou. Ela diz, como se fará isso?
se eu não conheço o varão? Como que eu vou ter um filho se eu não tenho relações com homem nenhum? O anjo Gabriel olhou para ela e eu vou parafrasear o anjo Gabriel, perdão a Deus. Eu vou dizer o que o anjo Gabriel deve ter pensado naquela hora. Por isso que eu saí do púlpito. Aqui, a Maria não sabe da história. A Maria não sabe da explosão. A Maria não sabe que a palavra já está no ventre dela. E se o Espírito Santo cobrir, vai haver uma explosão de vida. O anjo Gabriel pensou isso na minha cabeça. Agora vamos à verdade. O que está escrito? O Espírito Santo disse para ela assim: Maria, o Espírito Santo te cobrirá, e o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Preste atenção, a palavra já tinha caído no ventre dela. O Espírito Santo disse, e o anjo disse, se o Espírito Santo te cobrir, vai haver explosão de vida. Mas ela tinha que dar permissão. Então, Maria pensou e disse, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. O Espírito Santo cobriu, pá, explosão de vida, Jesus. Ali, no início da criação, foi o Espírito, veio a palavra e houve explosão de vida. Aqui no ventre de Maria já estava a palavra, o Espírito o cobriu, explosão de vida. Vamos ver mais um exemplo no Novo Testamento. Os discípulos de Jesus, 3 anos estudando com Jesus, o Mestre, aprendendo com Jesus. Meus irmãos, vocês sabem o que é aprender a palavra de Deus com o próprio Deus? Porque Jesus Cristo é Deus vestido de homem. Jesus Cristo ensinando para eles, Deus ensinando a própria palavra, Senhor da glória. Eu fico pensando como seria maravilhoso. 3 anos. 3 anos. Aqueles discípulos estavam lá sabendo tudo. Quando Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo apareceu diante deles e disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Eu sou Deus e eu sou homem. Portanto, agora ide, fazei discípulos de todas as nações, mas agora não. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, então sereis meus testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos? Vocês têm toda a palavra, mas o Espírito ainda não veio. Então não houve a explosão. Quando o Espírito Santo vier, virá o poder sobre a palavra que eu já ministrei para vocês. Então haverá explosão de vida. Esses discípulos, Jesus os tomou, levou para Betânia. E enquanto ele estava dando as últimas recomendações, eles perceberam que Jesus estava sendo elevado. Eles voltaram para Jerusalém, encharcados da palavra, mas eles tinham medo dos judeus, porque os judeus diziam que eles roubaram o corpo de Jesus para dizer que Jesus tinha ressuscitado.
Então eles se fecharam dentro de uma sala do cenáculo e ficaram ali, portas fechadas, 10 dias. Enquanto isso, a cidade de Jerusalém ia ficando apinhada de homens piedosos de várias e várias nações da terra, porque era a festa de Pentecostes. Eu vou fazer um parêntese para dizer, lá em Levítico 23, Deus diz assim para Moisés: fala aos filhos de Israel que as festas fixas que celebrareis serão convocações solenes. São estas as minhas festas: pães asmos, Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Então essas festas não são invenção de Israel, são festas fixas do Senhor, e para essas festas os judeus se viravam para estar em Jerusalém. Ia ser Pentecostes. Os judeus piedosos e prosélitos, eles estavam enchendo a cidade, que hoje é pequena, você imagina 2000 anos atrás. Então, os discípulos estavam todos fechados. Eles tinham a palavra, mas eles estavam com medo. Eles tinham a palavra, toda a palavra, mas durante os 3 anos com Jesus, eles não serviram para nada. Eles eram confusos, eles eram brigões, eles criavam muita confusão. Todos ali. A Bíblia diz em Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente ouviu-se um som do céu, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa, e foram distribuídas sobre eles línguas como de fogo que pousou uma sobre cada um deles. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. O que foi que aconteceu? Eles tinham a palavra. O Espírito vem sobre a palavra, houve uma explosão de vida. O que foi que aconteceu? Abriram a boca para glorificar a Deus. Abriram as portas e saíram falando das maravilhas de Deus. Espírito e palavra, explosão de vida. As pessoas que estavam lá fora ficavam maravilhadas. Maravilhadas. E deixa eu contar uma coisa para vocês, só repetindo. Aqueles discípulos, 3 anos com Jesus, só com a palavra, não serviram para nada. 3 horas com o Espírito Santo foi uma maravilha. 3 horas com o Espírito Santo sobre a palavra, meus irmãos. Já 3.000 almas tinham sido convertidas a Jesus Cristo, e daqui a pouco tudo foi crescendo. Houve um crescimento, por quê? Porque havia a palavra mais o Espírito. Explosão de vida. Então nós podemos pensar. A Bíblia diz: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se no teu coração crês, e quanto à boca confessares Jesus, serás salvo. Porque no coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. No dia em que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da santificação, naquele dia você creu, você confessou Jesus como único Senhor, suficiente Salvador, naquela hora houve a justificação. Justificação é pronta,
total, imediata, é na hora. Significa que toda a sua dívida foi paga. Naquela hora, o seu nome é registrado no livro da vida do Cordeiro para a eternidade. Você passou da morte para a vida. Nunca mais entrará em julgamento para ser condenado. Você agora tem Jesus. Você está em Cristo. Você é filho de Deus. A você ali é dado o Espírito Santo. E agora começa um processo chamado santificação, que vai ao longo da sua vida. Tá bom? Então, você tem o Espírito Santo. Eu me lembro de uma vez, eu estava pregando numa igreja em Niterói e o pastor disse: irmão, eu quero que a senhora venha aqui toda quarta-feira. O púlpito é seu. Eu disse: pastor, não, a quarta-feira livre que a senhora tiver, a senhora liga que eu mando lhe buscar. Porque eu quero que a senhora pregue sobre os símbolos do Espírito Santo. Os símbolos do Espírito Santo são 8. Na Bíblia que eu encontrei: água, chuva, sopro, vento, óleo, fogo, pomba e penhor. Então eu disse para ele: pastor, eu não sei, acho que eu vou levar o ano todo. Não tem problema. Desde que a senhora pregue, tudo bem. Aceitei o desafio, porque eu gosto mesmo. E lá vou eu. Primeiro dia que eu cheguei lá, preguei sobre o símbolo chamado pomba. Lá de Gênesis 8, no versículo, a partir do versículo 8. Quando eu acabei de pregar, a pregação deu mais ou menos 1h20. Vêm as pessoas para cumprimentar. Os irmãos são sempre muito carinhosos. Mas eu observei um senhor que estava assim. E ele estava na parede, bem sério. E no meu coração, eu tive aquela certeza de que ele queria falar comigo, mas não no meio dos outros. E eu pedi licença para o povo e disse: meu irmão, você está esperando por mim? Ele disse: não, quero falar com a senhora sozinha. Então eu aproveitei e disse para o povo: ei, daqui em diante, quarta-feira livre eu venho aqui. Vão para casa. Vocês têm criança para ir para a escola amanhã, vocês têm que trabalhar. Amanhã é quinta-feira, vai embora todo mundo para casa. Porque eu também queria vir. Que eu vou falar com ele. Fui e disse: meu irmão, em que é que eu posso lhe ajudar? Ele olhou bem para o meu rosto, mas bem pernóstico, e disse assim: como é que eu faço para ter o Espírito Santo? E eu aqui, me achando ótima, eu disse: isso é fácil. Eu disse para ele: meu irmão, para você ter o Espírito Santo, é preciso que você confesse Jesus como único Senhor, suficiente Salvador. E se você tem esse desejo, neste momento eu vou pregar para você, só para você. E se você sentir no coração, confessar Jesus, você vai ter o Espírito Santo. Ele olhou bem no meu rosto, disse assim: já fiz isso há 10 anos. Eu disse: então, o senhor tem o Espírito Santo? Tem não. Agora, pensa que situação. Um homem brabo, dizendo que não tinha Espírito Santo. E eu só sabia até ali. Mais do que isso, eu não sei. Aí, eu fiz aquela oração de Neemias: Senhor, me socorre agora. Sabe, meu irmão, quando o Espírito Santo, quando Deus, o Pai, estava tecendo você no ventre de sua mãe, Ele tinha um punhado de dons para distribuir em você. Profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir, misericórdia. Ele foi distribuindo assim, um mais, outro menos, foi distribuindo. Mas quando o Espírito Santo vem para dentro de você, quando você confessa Jesus, o Espírito Santo vem com um punhado de dons, chamados dons espirituais. Ele não deixa nenhum lá fora.
Ele vem todo. A Bíblia diz que Deus não dá o seu espírito por medida. Quer dizer, ele não dá 10 gotas para um, 12 para outro, não. O Espírito vem todo. O Espírito Santo vem com 9 dons para habitar dentro de você. Um desses dons é a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é uma centelha milimétrica do conhecimento de Deus, que ele despeja em você num momento. E você passa a saber de alguma coisa que só Deus sabe. Que você não poderia saber. E você tem que agir em fé. Naquela hora, o Espírito Santo me socorreu. E eu passei a conhecer a situação. Eu disse para ele, quando ele disse para mim que já tinha confessado Jesus e que ele não tinha Espírito Santo, eu disse para ele, meu irmão, deixa eu lhe contar uma coisa. Ouça o que eu vou lhe dizer. Quando sua mulher, com seus filhos e sua sogra, vinham para a igreja, você ia jogar bola ou beber cerveja. Você não vinha, mas eles oravam por você. Seus filhos oravam por você. Sua mulher, sua sogra, oravam por você. Um dia, a igreja ia fazer uma espécie de um teatro para homenagear os pais, porque seria o Dia dos Pais. Seu filho ia representar, ia participar do teatro. Então, ele pediu a você para vir à igreja, porque era Dia dos Pais, e ele ia fazer uma homenagem a você. Aí você veio, graças a Deus. Naquele dia, Deus usou o anjo da igreja, que é o pastor. E Deus falou pela boca daquele homem direto para você. E você veio aqui nesse altar, bem ali, eu apontei para ele. Você veio chorando, se babando todo. E ali de joelho, você soluçava. E você confessou Jesus como único Senhor, suficiente, Salvador, único. E você creu. Naquela hora, seu nome foi escrito no livro da vida para a eternidade. O Espírito Santo lhe foi dado. Você está em Cristo. Nunca mais vai entrar em julgamento. Pá, disse tudo para ele. Naquele dia você recebeu o Espírito Santo. Naquele dia, o homem olhou para mim com tanta raiva. Quase ele avançou. Não pode! É impossível! Uma pessoa que tem os meus pensamentos, os meus maus desejos, ter o Espírito Santo, é impossível! O homem estava brabo comigo. Eu vou dizer, fiquei preocupada. E Deus, eu disse para ele, meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Quando você ainda não tinha se rendido a Jesus Cristo, você pegava a sua secretária e levava para o chiqueiro, que uns chamam motel. Você levava para o chiqueiro e você saía de lá se sentindo um herói. Viu como eu sou bacana? Eu sou inteligente. Eu sei fazer as coisas. Os meus amigos fazem isso tudo. A mulher descobre e dá divórcio. Eu não, eu sou bacana. Eu sou um sujeito safo. Eu sou vivo. Sei fazer as coisas. Você saía se gabando. Não era? Pois é. No dia que você se entregou a Jesus aqui, sua sogra saiu se gabando para todo mundo. Sua mulher gritando, chorando de alegria. Seus filhos anunciaram, porque tudo o que eles queriam é que você fosse filho de Deus. Todo mundo ficou sabendo. Então, você já não podia pegar sua secretária, que foi a primeira que soube, e levar para o chiqueiro. Passou um mês. Você pegou a secretária do arquiteto, que tem um escritório junto do seu.
e você levou para o chiqueiro. Quando você saiu de lá, aquilo não lhe dava mais a mesma alegria de antes. Você não tinha mais o triunfo de antes. Você dizia, não tem problema nenhum. Todo homem faz isso, eu também sou de carne, a carne é fraca e tudo mais. E também tem mais uma coisa, Davi teve uma opção de mulher, Salomão, até Abraão. E você começou já a buscar da Bíblia, porque a nossa mente, ela tem pressa de fornecer desculpas para não nos arrependermos. Passou uns 15 dias, você levou sua secretária, era mais fácil. Quando você saiu de lá, você era o homem mais infeliz do mundo. Você não sentia mais alegria. Você sentia tristeza, mal-estar, vergonha. E agora, você chega aqui para mim e você diz que é impossível uma pessoa que tem os maus pensamentos e os maus desejos que você tem, ter o Espírito Santo. Pois eu vou lhe dizer, esta é a prova de que o Espírito Santo habita em você. Quando ele não habitava em você, você estava morto. Você cometia todo tipo de pecado e se gabava. Mas agora, tem uma pessoa santa dentro de você, lhe convencendo de que isso é pecado. O Espírito Santo não acusa, ele convence. É por causa do Espírito Santo que está dentro de você que você se sente mal com os seus maus pensamentos. O que você precisa fazer é conversar com o Espírito Santo sobre esses pensamentos para que você vá tendo vitória sobre esses maus pensamentos. A essa altura, aquele homem chorava tanto. Ele me fez uma pergunta. Quem foi que lhe contou isso tudo? Eu disse, a única pessoa que foi com o senhor para um motel, lá para o chiqueiro. O senhor foi, levou uma mulher, mas acontece que já tinha uma pessoa na jogada, que é o Espírito Santo, ele foi junto. Porque ele está dentro de você. Ou você acha que você pode dizer assim, Espírito Santo, o senhor fica aqui do lado de fora, que eu vou ali fazer uma safadeza. Não tem como. Você agora tem o Espírito Santo. Por isso que Paulo diz, não apagueis o Espírito. Porque aonde você está como filho de Deus, o Espírito Santo está dentro de você. Você agora passou da morte para a vida. Você entrou num reino santo. Você é filho de Deus. O seu status é outro. Não dá para viver como antigamente, como Paulo diz em Romanos 6, como você pode viver para o pecado, se para o pecado você já morreu. O que nós podemos saber é o seguinte, houve uma explosão de vida. Quando a palavra de Deus se encontrou com o Espírito na criação do mundo. Quando a palavra de Deus se encontrou com o Espírito no ventre de Maria. Quando a palavra de Deus se encontrou com o Espírito no dia de Pentecostes. Você tem o Espírito. Cadê a explosão? Por que será que não está havendo uma explosão de vida em você? Por que você não está por aí enlouquecido de amor e de paixão por Cristo, pregando esta palavra, anunciando esta verdade eterna? E você vê diante dos seus olhos que o mundo cai cada vez mais e piora, e a situação, nós pensamos, é insustentável. Até os ímpios dizem isso é fim de mundo. Cadê a explosão de vida? Cadê o desejo de anunciarmos depressa essa palavra? Porque os sinais estão todos prontos. O quê? Precisa a palavra. Precisamos, neste momento, irmãos, perguntar: quanto tempo por dia você dedica
à palavra de Deus. Se você não tem Bíblia, você pode pedir para o pastor Luiz que ele vai lhe dar uma. Ele paga. Mas você precisa da palavra, porque você já tem o Espírito. A palavra é o combustível. Entre a palavra e o Espírito, você vai sendo transfigurado. O Espírito vem na nossa vida para nos fazer filhos de Deus como Jesus Cristo. Nós estamos no momento decisivo da humanidade. Nenhuma outra geração foi tão abençoada por um momento como a nossa. Nós podemos ser. Eu não sou profeta, como diz Amós, nem filho de profeta. Mas quando eu olho o mundo, eu acho que não pode piorar. Hoje de manhã cedo, eu li um homem que foi solto da prisão de Israel, prometer que eles não iam parar, que Israel tinha que desaparecer. Aquele homem amaldiçoou tanto a Israel, ao povo de Deus. Eu disse, olha aí, nós estamos diante de um quadro mundial que você pensa, o Brasil está muito ruim. Não é o Brasil, é o mundo, meus irmãos. É o mundo todinho, porque o mundo todinho jaz no maligno. Pense qual é o país que tem hoje um governo onde o presidente é filho de Deus. Qual é o país hoje que levanta e proclama, eu estou falando como nação, a bandeira do Evangelho? Qual é o país hoje que está interessado em anunciar Jesus Cristo? Qual é o líder mundial hoje que você pode olhar e glorificar a Deus pela vida dele? Olha o Trump. Eu chamo Nabucco Trump. Ele é o imperador do momento. Eu digo para vocês, ele é pernóstico, ele é nojento, mas eu gosto dele. Pronto, pelo menos ele é macho. Aqui a gente vive hoje na lei do pelo menos. Nós vivemos no pelo menos. Nos conformamos com pelo menos porque ficamos em cima do muro. A moça que trabalha comigo me disse, tem uns 3 anos que estava chorando porque a sobrinha dela largou o marido que é pastor e um filho para viver com outra mulher. Quando foi em dezembro, ela disse, eu queria lhe dizer, vou ter um sobrinho neto, vai nascer esse mês. Eu disse, de quem? Da fulana? Eu disse, mas não era essa que estava vivendo com a mulher. Esqueci de lhe dizer, ela agora vive com homem, pelo menos é homem. Eu disse, o pecado é a mesma ofensa a Deus, é a mesma imoralidade sexual. Então nós nos conformamos com uma vida pelo menos. Olha, a Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. Não foi para sermos salvos. Salvação não é o plano de Deus para nós. O plano de Deus é santificação e inclui salvação. Porque ninguém pode ser santo se primeiro não for salvo. Então Deus vai lá, nos salva pela sua graça e nos dá o Espírito para sermos santos. Nessa caminhada, nós precisamos da palavra. Mas, irmã, é difícil? Não, não é difícil. Isso aqui foi escrito para nós. Eu estava na porta do Itaú. Itaú, primeira semana do mês, abre só 9 horas da manhã só para velhos. De 9 às 10 é só para velhos. Não sei se já mudou. E lógico que eu vou às 9, que eu estou na fila dos velhos.
Eu levo alguma coisa sempre para escrever, palavra cruzada, seja lá. Tinha um senhor, você sabe, Copacabana tem muito velho, inclusive eu. E eles vão para a fila do banco para mostrar seus conhecimentos. Às vezes é solidão dentro de casa. Aqueles apartamentos velhos, enormes em Copacabana, às vezes tem um velho só morando dentro. Me desculpem os idosos. Mas eu também posso falar. Esse homem estava arrebentando, falando, fazendo um discurso. Ele devia ter os seus 70 anos. Contra, sabe o quê? Submissão da mulher. Onde já se viu, em pleno século XXI, mulher submissa. Que coisa mais ridícula. Mas o homem falava. E eu quietinha. Mas veio uma irmã que me reconheceu. Depois da rede social, o pessoal me reconhece que não tem outra cara igual a minha. A mulher veio e me chamou de pastora. Eu não sou pastora, mas... Aí ela falou. Quando ela me chamou de pastora, ele parou. Aí ela falou, foi embora. Ele veio para mim e disse, quer dizer que a senhora é pastora? Aí eu disse, não, senhor, eu não sou pastora. Mas ela disse que a senhora é pastora, mas eu estou lhe dizendo que não sou. A senhora é evangélica? Eu disse, não sou Eva nem Angélica. Mas o senhor está querendo me perguntar, eu sou cristã, eu sou filha de Deus. A senhora também é a favor dessa história de mulher submissa ao marido? Eu disse para ele, moço, onde é que isso está escrito? Na sua Bíblia. E isso está escrito na Bíblia. Eu disse para ele, então, não se meta. Porque o que está escrito na Bíblia é para os filhos de Deus. Deus tem sua família. Eu não posso ir dentro da sua família para discutir as ordens que o Senhor dá para os seus filhos. O que está escrito na Bíblia é para os filhos de Deus. Eu sou filha de Deus, aceito e me regozijo pela submissão. Porque eu sei que quando Deus diz para a mulher ser submissa, Ele está dizendo para o homem que ele tem que amparar, proteger, cobrir, cuidar, a ponto de entregar a sua própria vida para defendê-la. Isto o Senhor, os de fora, não vão entender. Mas nós, que somos filhos de Deus, entendemos a submissão, aceitamos e agradecemos a Deus por ela. Sabe o que aconteceu? A fila estava assim de gente. Eu não sei falar devagar, ou de baixo. Todo mundo, amém, amém, aleluia. Cheio de crente. A fila, não sei se era um crente, se era evangélico, o que era. O problema é o seguinte. Nós estamos no mundo caído. O final está aí. Eu fui convidada para pregar no extremo sul do Iraque, fronteira com Kuwait, em Basra, antiga Caldeia. Um pastor que sabe que foi lá que teve a minha conversão. Ele disse, irmã, está acontecendo tanta conversão. Construímos uma igreja linda. Ele é presidente daquela missão Voz dos Mártires. Só tem uma coisa. O povo está muito triste por causa do Eufrates. Por causa da seca do Eufrates. Meus irmãos, hoje para nós sabermos os sinais do final dos tempos, nós vamos no YouTube e na Bíblia. Nós vemos o YouTube anunciando o que a Bíblia já diz. 700 anos antes de Jesus nascer, Deus falou por boca do profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 15, que o Eufrates iria secar. No primeiro século do cristianismo, Deus chamou João lá em cima, no capítulo
16 de Apocalipse e falou para ele: 7 selos, no 7º selo vem as 7 trombetas, na 7ª trombeta as 7 taças. 7 taças e acabou. Aqui, no capítulo 16 de Apocalipse, no versículo 12, está escrito assim: derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. O Eufrates está 90% seco. 6ª taça já foi derramada. Na capítulo 9 de Apocalipse, 6ª trombeta. Capítulo 16, 6ª taça, envolvendo o rio Eufrates. Por que a Bíblia, quase todas as vezes que fala do Eufrates, fala o grande rio Eufrates? Eufrates não é maior do que o Nilo, não é maior do que o Amazonas. Por que é grande? Porque é o rio profético da Bíblia. Nós somos apaixonados pelo Rio Jordão. O Jordão é o nosso queridinho por causa de Jesus, por causa de João Batista, mas o rio profético da Bíblia é o Eufrates. Deus criou tudo antes de fazer o homem. O Eufrates estava lá. Eu morei ali 3 anos e meio. O Eufrates estava lá quando Deus formou o homem. O Eufrates estava ali quando Deus criou a mulher. O Eufrates estava ali quando houve o pecado. O Eufrates estava ali quando Caim matou Abel. O Eufrates conhece a história do homem desde o princípio. Ele tem cacife para secar, para conduzir os exércitos para a conclusão da história do homem na terra. E nós vemos agora, você chega em casa, você olha no Google ou YouTube, desculpe que eu sou insciente a respeito dessas coisas. Lá está dizendo que o Eufrates está secando. Em 2013, já tinha secado 46%. O que é isso? Não são sinais? São. Ontem recebi uma chamada da Sérvia. Aliás, ela não me chamou, eu a chamei. Um congresso de ciganos, cristãos. A igreja cristã que mais cresce na Europa é a igreja dos ciganos. E no Brasil cresce também. Está cobrindo o mundo os ciganos cristãos. Eles estavam lá no dia de Pentecostes. Sabe quem são os ciganos? São os elamitas. Estavam lá. Eu podia ficar aqui falando de sinais, mas eu peço a você, tire 10 minutos do seu dia, meu irmão, para ficar com a palavra. Peça a Deus que lhe indique um livro para você ler. Vem no seu coração um livro, um desejo. Ah, mas se vier Apocalipse, foi escrito para você. Quem disse que Apocalipse é difícil? Apocalipse é a revelação do Filho de Deus. É a revelação do noivo. Interessa a você que é noiva. Você lê durante 3 minutos. De preferência em voz audível. Porque quando você lê e ouve, você ativa a memória visual e a memória auditiva. Aí você guarda. 3 minutos. Você leu, mas eu não entendi nada. Não é para entender, é para ler. Depois você volta lá para o... Digamos que Deus deu Efésios. Aí você começa ali. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Você vai lendo.
porque não tem ponto, né? Deu 3 minutos, você para. Boiei, não entendi nada. Volta lá para cima. Agora você vai meditar 3 minutos. O que é meditar? Você vai conversar com a palavra, você vai discutir com a palavra, você vai perguntar, porque o Espírito Santo está ali. Bendito, Senhor, a tua palavra está escrita assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim. O Senhor é o Pai do meu Senhor. O meu Senhor é Jesus Cristo. Mas aqui está dizendo que o Senhor me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Senhor, eu não estou entendendo isso. Aqui a sua palavra está dizendo que o Senhor me abençoou. Se o Senhor me abençoou, estou abençoada. Mas cadê minhas bênçãos? Marido não quer vir para a igreja, filho não está querendo nada, o dinheiro está curto, minha mãe está com a saúde não sei o que, aí você começa. Que bênçãos! Enxerguei. Aqui está dizendo que o Senhor me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas, Senhor, eu não estou vivendo lá, estou vivendo aqui. Eu quero minhas bênçãos aqui. Mas aqui está dizendo que o Senhor me abençoou com toda a sorte de bênçãos celestiais nas regiões celestiais, em Cristo. Mas eu estou em Cristo. Do dia que eu me rendi a Jesus Cristo, olha, essa conversa aí, passaram os 3 minutos, para. Você leu 3 minutos. Leu uma porção, boiou, não entendeu nada. Na hora de meditar, o máximo que você consegue é 1 versículo. Para. Agora você vai orar 3 minutos. Você leu 3 minutos. Você conversou com a palavra 3 minutos. Agora você vai orar 3 minutos. Ó Senhor Deus, meu Pai. O Senhor também é Pai de Jesus Cristo. Foi Ele que me ensinou a chamar o Senhor de Pai. A sua palavra está dizendo que o Senhor já me abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ó Senhor, que as tuas bênçãos me alcancem, que alcancem os meus familiares, a minha igreja, que o Senhor estenda a sua mão sobre nós, para que nós tenhamos essas bênçãos todas. E você vai orando, pedindo aquilo onde você leu e meditou. No final, em nome de Jesus, amém. Você que pediu tanto, que quando você sai dali, a palavra volta. Você vai tomar banho, Senhor me abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais. Entra no ônibus, o Senhor me abençoou. O dia todo, esse versículo fica permeando a sua vida. Ele fica como oxigênio no seu coração. Não há quem roube o seu sorriso e a sua alegria. No outro dia você está lá de novo. O que é que você vai ler? O que você leu ontem. Meditar no 2º versículo. A palavra vem para você. A palavra vai entrando e o Espírito está ali lhe transfigurando. Porque ele está recebendo a palavra. A explosão de vida vai acontecendo. E você vai, como é que a Bíblia diz? Como é que a Bíblia diz? Vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. A vereda do justo vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Pastor Aloysio, muito